E eu acho que todos os cientistas, climatologistas e ambientalistas desse mundo gostaria que eu tivesse aqui falando uma outra coisa. Que o mundo está bonito, que poluição atmosférica não existe, que rios não secam, que o planeta não está esquentando, ou dizendo, nem esquentando, a gente mudou agora para fervendo. Porque esse ano, todos os recordes de aquecimento global foram batidos. Sabe o que é aumentar 1,6 graus? 1,6 graus parece que é pouco, né? Aumentou 1,6 graus. Mas isso é aquecimento sobre a média do planeta. Alguns lugares... Subiram quantos? A temperatura era lá, a média, 32. Foi para 56. Meu Deus! Isso. Que ser humano consegue viver em 56 graus? 54. Teve pico de 61 graus nos Estados Unidos e algumas regiões árabes. A sensação de 61 graus ou 61 graus? É 61 graus. 61 graus centígrados. A gente está na panela o sapo fervendo na panela. Por isso que a gente falou que agora a gente não tem mais aquecimento global. A gente está brincando, infelizmente, que é a fervura global, né? Ou seja, quando a gente tem esse aumento de temperatura e fora aumento de temperatura, você tem uma constância, ou seja, ano após ano, 0,1, 0,2 graus vai subindo. Nessa constante, as projeções climáticas de como é que vai estar o planeta e em várias regiões do mundo onde existe hoje produção agrícola, por exemplo, a cevada da cerveja. Não brinca com a nossa cerveja, cara. Imagina o seguinte, estou aqui tomando uma cerveja com vocês. Isso depende de área agrícola propícia, que precisa de uma temperatura para que a cevada cresça. Quando se aumenta a temperatura em 1 grau, regiões produtivas para aquele tipo de alimento já não servem mais. Então você passa a ter perda de área. Diminuindo a área. Isso. Então aquecimento global é uma coisa assim... Mas vai chegar um momento que a gente não vai ter mais cerveja? Não é que vai ser, mas acho que vai ser algo muito caro. É assim, alguns alimentos hoje no mundo, por exemplo, chocolate, café, cerveja, ou mesmo proteína animal como gado, você tem áreas que estão desertificando ou savanizando. Pensa naquela savana africana que a gente vê em filme? Conheço. Super seco. Ou um cerrado brasileiro que está lá 3, 5 anos, por exemplo, sem chuva, muito seco, em que aquilo antes era uma área produtiva. Você plantava, crescia, chovia na hora que tinha que chover, parava de chover na hora que tinha que mudar. Mas houve uma mudança. Não é mudança meteorológica, é uma mudança do clima. A mudança do clima ela acontece com uma sequência histórica. São anos, décadas, onde você vai fazendo um registro da temperatura em diversos lugares do planeta, inclusive nos oceanos, e isso foi crescendo a temperatura, né? E é óbvio que esse aquecimento global ele acontece no Brasil, em diversas regiões, onde as temperaturas são grandes. Para quem é aqui, por exemplo, de Curitiba ou na região sul, região sudeste, estava acostumado com aquele frio costumeiro de 3, 4 meses, frio intenso. Né? A própria geada era comum. Era comum e densa. Sim. Não acontece mais. 2 anos atrás, um aplicativo me lembrou que 3 dias atrás, tá? Tinha dado uma geada muito grande há 2 anos atrás. E esse ano não geou? Não. Mas ano que vem pode gear e gear intensamente. Então a diferença quando a gente trata de mudanças do clima e uma questão apenas meteorológica, que é a gente sempre ouve assim, mas professor, está esfriando. Então no mundo o planeta não está esquentando. Lá na minha cidade, lá em Urubici, lá em Santa Catarina, em tais cidades esfriou. Eu falei, sim, esfria. Então, mudança climática significa picos de calor, picos de frio, picos extremos de muita chuva ou picos extremos de nenhuma chuva. Então esses extremos climáticos colocam... Mas isso nunca existe? Uma coisa que sempre existiu? Não. Veja só, a gente teve lá o momento da industrialização do planeta, né? Lá, sim. Século XIX, você tem aí o boom da industrialização. Queima de carvão. Queima de carvão mineral, queima de combustíveis fósseis e não tinha... O pessoal andava de charrete
E cavalo passou a usar veículo a combustão. E daí o que aconteceu? A população global aumentou, nós saímos lá de 600 milhões de pessoas e temos hoje 8 bilhões de seres humanos vivendo e consumindo combustível, consumindo energia, queimando todos os dias. E essa era nova produzida pelos seres humanos, né, gerou o quê? Gerou esse efeito colateral climático. A própria vida do planeta só existe porque nós temos aí o aquecimento do planeta. Lá no passado, há milhões de anos atrás, você tinha zonas planetárias e o planeta Terra era uma bola de gelo. A era do gelo. Né? Isso. Aí você teve o efeito estufa, que numa temperatura X, isso propicia vida. A gente consegue ter produção de alimentos, a gente tem água que não está congelada, seres humanos e animais conseguem sobreviver dentro desse ambiente. Quando houve essa superindustrialização, aí você teve uma mudança. O ser humano chegou lá e mudou a condição do clima, ou seja, a gente começou a queimar mais metano, mais CO2 do que a natureza, do que os oceanos poderia absorver. Então, quando a gente fala sobre o principal elemento que mantém o clima no planeta, é o oceano. O oceano é o principal pulmão do planeta. Né?